Você sabia que as casas espíritas oferecem um tratamento espiritual contra a depressão ou contra sentimentos ruins? Se você está se sentindo mal, você sabia que existe o atendimento nas casas espíritas para isso? E aliás, não só nas casas espíritas. Algumas igrejas, principalmente as evangélicas, também têm esse tipo de abordagem, um tratamento para a alma. Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Meu nome é Bruno Marota e se você se interessa por espiritismo e espiritualidade em geral, segue o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Então, vamos lá ao assunto de hoje. Se você está se sentindo mal, está sempre com mais ideias, com algum tipo de depressão, se sentindo mais para baixo, de forma constante, saiba que você pode procurar um tratamento espiritual nas casas espíritas. Aqui em Brasília, a Comunhão Espírita oferece o atendimento fraterno. Lá você vai poder conversar com algumas pessoas que são quase como se fossem psicólogos, não são psicólogos, mas são pessoas preparadas pela espiritualidade para te ouvir e te encaminhar para um tratamento espiritual. O tratamento espiritual costuma durar 8 semanas no mínimo, e é o que a gente chama de desobsessão. Então você vai lá, vai conversar com uma pessoa que vai te atender com todo carinho, vai ouvir o que você tem a dizer, e se ela entender que você realmente precisa de um tratamento espiritual, ela vai te encaminhar para um grupo de passe e desobsessão. Lá você vai receber boas energias e muito provavelmente os obsessores que estiverem atrás de você, que estiverem te perseguindo, que estiverem resgatando os seus atos do passado, eles terão uma conversa com os médiuns e os dialogadores. E lá eles serão também tratados, porque eles que estão atrás de você, eles também precisam de tratamento. Eles precisam mudar a forma como eles pensam e veem a vida espiritual, para que eles possam seguir no caminho da evolução. Então é mais ou menos dessa forma que acontece o tratamento espiritual. Você chega, ouve uma palestra edificante. Ao mesmo tempo que você ouve essa palestra, os espíritos que acompanham você, que estão te influenciando a se sentir mal, eles também ouvem essa palestra. Durante a palestra já acontece o tratamento espiritual. Ali você vai mudando suas ideias, recebendo boas energias, que é o que a gente chama de harmonização. Então é fundamental que você compareça à palestra, que a ouça e que receba as boas energias. Isso já vai te preparando, já vai afastando os maus pensamentos, para que quando você entre na sala do passe, lá você receba dos médiuns boas energias para recuperar, recompor o seu perispírito e te dar umas energias melhores, para que você se sinta melhor. Nesse momento, esses espíritos que te acompanham, eles já ficam na sala e muitos deles dão comunicação e aí eles são convencidos a seguirem um outro caminho, diferente desse caminho do mal que eles estão insistindo em seguir. Muitas vezes por coisas do passado. Então por que eu preciso ir 8 semanas e não somente um dia? Bom, 8 semanas é um prazo médio, o que a Comunhão Espírita e as outras casas espíritas, assim como a espiritualidade superior, entende como um período que é suficiente para convencer e tratar os espíritos que estão te acompanhando e também para que você ouça as coisas e comece a mudar o seu comportamento. Porque não adianta nada você ir até lá, fazer um tratamento espiritual e depois voltar para a sua conduta anterior. A conduta que fez, que permitiu com que esses espíritos se aproximassem de você. Então, se você vai até lá, tem o tratamento espiritual, esses espíritos são convencidos, eles te largam e você segue no caminho errado, segue fazendo coisa errada, vai acontecer uma das coisas que a Bíblia nos diz. De que adianta você se livrar de um espírito, de limpar a casa e continuar nas mesmas atitudes? Logo depois, 7 novos espíritos, ainda piores,
voltam para lhe atormentar. Então não adianta você fazer o tratamento e não mudar de atitude. O tratamento certamente pode e tem a capacidade de interromper aquele momento de crise, mas você vai precisar mudar suas atitudes. O tratamento vai te dar um tempo para você refletir e melhorar os seus hábitos, mas não quer dizer que ele vai te manter bem para o resto da vida. E um outro motivo para o tratamento espiritual demorar 8 semanas é que existem mais pessoas sendo tratadas do que médiums capazes de dar a comunicação. Muitas vezes, esses espíritos precisam do que a gente chama de choque anímico. Então, eles estão numa vibração ruim, estão se sentindo mal, estão naquela monoideia, uma ideia que não acaba nunca, que é persistente e dura o tempo inteiro, ele não consegue parar de pensar naquilo, numa faixa de vibração bem inferior. E aí esse espírito se conecta com um médium. E o médium estava logo antes em oração, logo antes aplicando um passe e doando boas energias para as pessoas. Nesse momento, o espírito sofre um choque. As energias boas dos médiums que os mentores passaram para ele e das próprias orações do médium entram em contato e mudam a vibração daquele espírito que estava numa faixa de frequência inferior. Da mesma forma que esse espírito transmite para o médium e afeta o médium. Mas o que a gente precisa é que esse espírito tenha uma oportunidade de quebrar aquela monoideia, de mudar a faixa de vibração dele, para que ele fique suscetível às ideias mais elevadas, às ideias que vêm de cima. E aí vem o dialogador, recebendo boas energias, conectado com o mais alto, conectado com o mentor espiritual, e transmite essas energias com palavras de carinho para aquele espírito, tentando convencê-lo de que é mais importante para ele recuperar a sua saúde espiritual, a sua saúde mental, do que perseguir você, que está lá sofrendo. A gente não fala para o espírito que ele precisa abandonar a pessoa que ele está obsediando, que o coitado é você que está sendo obsediado. Não. A gente diz para ele que quem está sofrendo é ele e tenta convencê-lo dessa realidade, porque é a realidade. E aí, às vezes demora. Um espírito, às vezes, vem 3, 4, 5 vezes no mesmo grupo mediúnico, para que ele possa ser convencido, para que ele possa entender a situação. E antes da comunicação, ele recebe os eflúvios que são transmitidos lá no momento da harmonização, durante a palestra, ele assiste a reunião mediúnica, ele vê outros casos, às vezes ele acompanha o médium, às vezes ele acompanha durante a semana, para ver se o seu comportamento está mudando. E quando a sua vibração muda, isso afeta também o espírito. E ele vai mudando pouco a pouco as suas ideias, as ideias que ele traz do passado a respeito da sua pessoa e a respeito dele mesmo. E aí o tratamento vai fazendo efeito. Mas que fique aqui bem claro que nem todos os problemas psicológicos são de origem espiritual. Ou os problemas, mesmo sendo de origem espiritual, não são apenas de origem espiritual. E muitas vezes é necessário que você procure um médico. Às vezes é necessário que você tome um remédio para cortar um efeito, fazer um tratamento, e aí você faz em paralelo o tratamento espiritual. Às vezes é necessário que as duas coisas ocorram em conjunto. Então não pense que todos os casos de problemas espirituais, todos os casos de depressão podem ser tratados somente nas casas espíritas ou em outras casas religiosas. Não é assim. Depende de cada um. Eu sei que algumas igrejas, elas entendem que a cura pode vir em qualquer caso. E beleza, isso pode acontecer mesmo, tanto no espiritismo como nas outras religiões. Você pode ser curado pela fé. Essa é uma realidade, mas é preciso que você trabalhe também com a ciência humana, também com a medicina. Não vamos desacreditar a medicina e acreditar que somente as coisas espirituais fazem efeito.
A medicina, ela existe e ela é evoluída com a ajuda dos espíritos. Ela está aqui para trabalhar a nosso favor.